O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito da paz segundo Deus e da paz segundo o mundo. Jesus diz no Evangelho de hoje, retirado do capítulo 14 de São João: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Percebe aqui que Jesus faz uma contraposição. Existe uma paz segundo o mundo, existe uma paz segundo Deus. A paz segundo o mundo, meus irmãos, é uma paz meramente material, uma paz carnal, uma paz material, uma paz carnal, uma paz que consiste simplesmente numa ausência de sensações desagradáveis. Então, se tudo estiver mais ou menos tranquilo, se as coisas estiverem acontecendo segundo as minhas expectativas, o meu coração fica tranquilo e eu estou em paz. Esta é a paz segundo o mundo. A paz segundo Deus é uma paz que provém da certeza de que Deus está comigo. É uma paz que provém de verdades. Isto é, Deus me ama e Deus fará concorrer para o meu bem todas as coisas, porque eu estou na amizade com Ele. É uma paz que provém destas verdades contempladas, meditadas, cridas. Isto é, existe um céu e todo o sofrimento experimentado neste mundo, ele é passageiro. O sofrimento, ele me une mais intimamente ao mistério de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. Então percebe que essas verdades meditadas, contempladas, elas me trazem paz. Mas percebe que não é uma paz segundo o mundo, mas é uma paz espiritual. É uma paz que ela subsiste concomitantemente com o sofrimento. Você pode estar sofrendo, você pode estar passando por dificuldades e o seu coração de alguma maneira agitado, mas lá no fundo do seu coração você experimenta essa paz que provém de Deus. Nós podemos ver isso tanto na primeira leitura como no Evangelho de hoje. O contexto do Evangelho, o contexto imediato é de perseguição. Jesus e os apóstolos estão sendo perseguidos. O contexto próximo é o quê? De traição, negação e morte. Jesus será negado por Pedro, será traído
por Judas, Jesus vai ser preso, vai ser flagelado, vai ser morto. Ele vai se agitar interiormente ao ponto de suar sangue no Horto das Oliveiras. Isto é, existe uma agitação física, mas ao mesmo tempo o seu coração está em paz, porque ele diz no evangelho de hoje, no finalzinho: já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem, ele não tem poder sobre mim. Isto aí, ele vai ser preso, mas Jesus diz, ele não tem poder sobre mim. Eu procedo, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Isto é, isso vai acontecer porque eu estou fazendo a vontade do Pai. E o meu alimento é fazer a vontade do Pai. E eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então percebe que embora Jesus experimente fisicamente, sensivelmente, nos seus sentimentos, ele se agite, no seu coração ele está em paz, porque eu estou na vontade do Pai. Percebe que nós também somos chamados a viver isso. Quando as dificuldades vierem, dificuldades por causa da nossa fé, nós também somos chamados a, em meio às agitações dos nossos afetos, dizer: mas graças a Deus, eu estou na vontade de Deus. Mesmo em meio a estes sofrimentos, eu estou na graça, eu estou na obediência aos mandamentos de Deus, eu estou caminhando para o céu. Então, lá no fundo, o meu coração está em paz. Então, são essas duas realidades. Na primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, diz aqui que, encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé. Isto é, vocês vão sofrer, vocês vão até morrer. Paulo tinha acabado de ser apedrejado e ficou tão gravemente ferido que ele foi arrastado para fora da cidade porque achavam que ele estava morto. E nesse contexto de perseguição, de morte, de, humanamente falando, de desgraça, eles encorajavam os discípulos e os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Isto é, vamos lá, vamos sofrer, mas nós iremos entrar no reino dos céus. Percebe que entre você voltar a sua inteligência para as realidades carnais, isto é, nós iremos perder a nossa vida, nós iremos sofrer muito, nós iremos passar por tribulações, e entre você contemplar o que? Eu estou caminhando para o céu. Faz parte da vida do cristão passar por dificuldades, e eu aceito, porque eu sei que por meio das cruzes eu entrarei na glória. São Paulo, o mesmo que foi apedrejado, quase que morto, é ele mesmo que vai dizer que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura. Isto é, entre você se voltar para os sofrimentos, você pode se voltar para as realidades eternas. Entre você se voltar para as realidades meramente sensíveis, você pode se voltar para as verdades que constituem e que fundamentam a sua fé. Na oração coleta de hoje, naquela oração que o padre reza logo depois, durante a semana depois do ato penitencial, quando ele diz: oremos, pois bem, a igreja, nossa mãe, pediu para nós: dai ao vosso povo constância na fé e na esperança. Constância na fé e na esperança, para que jamais duvide das vossas promessas.
Isto é, Deus tem uma recompensa muito grande reservada para mim. E eu não vou desanimar diante das dificuldades. E eu não vou me focar principalmente nas minhas dificuldades, mas eu vou me focar nas realidades espirituais, nas promessas de Deus. Jesus faz a mesma coisa no evangelho de hoje. Diz aqui: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas eu voltarei. E Jesus vai para quê? E vai para onde? Ele vai para o Pai, preparar-nos um lugar. Não foi isso que ele falou alguns versículos antes? Nós estamos aqui em João 14, no versículo 27. Mas se nós formos para o versículo 2, João, capítulo 14, versículo 2, Jesus vai dizer: não se perturbe vosso coração, credes em Deus, crede em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus, diante daquele contexto, ele diz o quê? Eu vou, mas eu vou para o Pai, e eu vou preparar um lugar para vós. E isso deve ser então consolo, alegria. Santa Teresinha, quando tuberculosa, cheia de dores, pele e osso, morrendo na enfermaria de Lisieux, ela dizia: eu não morro, eu entro para a vida. Isto é, ela, ao invés de ela voltar a sua atenção para, digamos, o aspecto sensível, ela voltou a sua atenção para as verdades da sua fé. E é isso, meus irmãos, o que nós precisamos fazer. Então, imagine, você está passando por dificuldades para ser fiel à sua vocação de esposa, de marido. E está difícil você ali se manter fiel para ser santo como homem casado, para ser santa como mulher casada, aguentando, suportando as dificuldades da vida matrimonial, carregando a sua cruz para a educação dos seus filhos. E ao invés de você voltar a sua atenção para as realidades sensíveis, isto é, para essas sensações desagradáveis do peso da cruz da vida matrimonial, você volta os seus olhos para as realidades espirituais e diz: eu estou cumprindo a minha missão, eu estou carregando a minha cruz para entrar no céu. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Dá-me forças, porque é preciso que nós passemos por dificuldades para entrar no reino dos céus. Isto é, você voltou a sua atenção, a sua inteligência para aquelas realidades, para aquelas verdades que constituem a sua fé. Mas se você escolhe focar nas suas sensações, você vai deprimir, você vai ficar triste. Por quê? Porque você voltou a sua atenção simplesmente para as coisas agradáveis ou desagradáveis, não para as verdades da sua fé. Imagine aqui uma pessoa uma moça, um rapaz homossexual, e que ele volte a sua atenção para: nossa, eu vou morrer sozinho, eu nunca vou me casar, eu nunca terei uma pessoa para compartilhar a minha vida íntima, a minha vida afetiva. Se ela foca a sua atenção simplesmente para isso, ela vai se deprimir. Mas se ela disser: eu estou sendo fiel a Jesus, eu estou me mantendo em estado de graça, eu posso receber a Eucaristia, penhor da vida eterna, eu estou me preparando para o céu, para aquela felicidade perfeita, para aquela felicidade que não passa,
Deus vai me premiar de tal maneira que quando eu olhar para trás, eu verei que aquilo que eu ganhei é infinitamente maior e melhor do que aquilo que eu renunciei. Então vale a pena me manter firme e continuar lutando contra as minhas más inclinações, os meus pecados, porque o céu é maravilhoso e a glória que Deus tem reservada para mim é muito maior do que o sofrimento que eu estou experimentando. Ora, e se essa pessoa medita sobre isso, se ela reza sobre isso, se ela, entre aspas, se ela perde tempo para se aprofundar nisso, essas verdades ganham vida e ela começa a viver por essas verdades. Aquilo que a Sagrada Escritura diz, o justo vive pela fé. Essas realidades contempladas, vividas, meditadas, elas não são realidades longínquas, distantes, frias, mas não, elas se tornam vivas. Ela começa a viver aquilo, a experimentar aquelas verdades no início, apenas meditadas, mas que depois vão ganhando vida no coração daquela pessoa. Então nós precisamos meditar a respeito da nossa fé, senão nós iremos ficar deprimidos, frustrados, porque embora nos digamos cristãos, nos comportamos simplesmente como animais. E o animal, ele foge da dor e ele busca o prazer. O animal não contempla verdades. O animal, imagine, se eu preciso, quem aqui já teve um cachorro, ou já teve alguma proximidade com alguém que possui um cachorro, você às vezes vai dar um comprimido para o cachorro, você tem que abrir a boca do cachorro, colocar o comprimido, jogar água, fechar a boca dele para que ele engula. Porque para ele, aquele comprimido é desagradável. Ele não quer engolir aquele comprimido. Ele não contempla esta verdade de que aquilo é bom para ele. Então você tem que fazer força. Porque ele age simplesmente do quê? Ele busca aquilo que lhe é agradável, que é sensivelmente gostoso. Ora, se nós formos assim, nós nunca iremos contemplar a cruz a partir da nossa fé. Mas se nós estivermos imbuídos do Espírito de Cristo, com o qual entramos em contato quando ouvimos a sua palavra com fé, quando recebemos a Eucaristia, quando meditamos a palavra de Deus, quando entramos em oração, o Espírito Santo nos toca e nos faz compreender a beleza, olha agora, crê em Deus Pai, mas é verdade, a beleza de sofrer por causa da nossa fé. Por quê? Porque eu estou caminhando, quando eu sofro por causa da fé, eu estou caminhando para o reino dos céus. Quando eu sofro por causa da fé, eu me uno a Cristo, que sofreu também por causa do Pai, da vontade do Pai. Então eu estou sofrendo por causa da vontade do Filho, e eu me uno a Ele. Quando eu sofro por causa da fé, eu estou vivendo como cristão, porque o cristão, todo cristão, para ser cristão, vai ter que sofrer por causa da fé. São Paulo disse isso, versículo 22, é preciso, ele não falou, olha, às vezes a gente sofre para entrar no reino dos céus. Não, é preciso que passemos por sofrimentos, ou melhor, não por sofrimentos, por muitos sofrimentos, para que entremos no reino dos céus. Aí você, com a sua memória animal, você foca no sofrimento. Você precisa ter uma inteligência, uma memória espiritual e focar nesta outra verdade, no reino dos céus. Então vale a pena. Se para entrar no reino dos céus eu tenho que abraçar e passar pelos sofrimentos, eu passo e abraço. Eu tomo a minha cruz com amor e passo por esses sofrimentos,
Por quê? Porque vale a pena. São Paulo diz isso. São Pedro vai dizer, nós até meditamos sobre esse texto por esses dias, na semana passada. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e seguintes, quando São Pedro vai dizer: caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. São Pedro está dizendo a mesma coisa que São Paulo. São Pedro está dizendo assim: gente, meus santos, está dizendo São Pedro, o sofrimento faz parte da vida de todo mundo. São Paulo disse isso: olha, é necessário que passemos por muitos sofrimentos. São Pedro está dizendo: olha, nós iremos sofrer, e isso não é nada de extraordinário, é ordinário, faz parte da vida do cristão. E ele continua: e pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Aqui, só com uma contemplação da verdade. Isto é, por que é que eu devo me alegrar quando eu, por causa de Cristo, sofro? Por quê? Porque eu estou aderindo ainda mais a Cristo. Eu estou me aprofundando ainda mais na fé em Cristo. Eu estou caminhando para o reino dos céus. Porque você contempla esta verdade. Se você fica simplesmente nas sensações, você deprime. E aí continua: se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, sois bem-aventurados, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vós. Então percebe que nós precisamos parar, rezar, e rezar isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que esta palavra caia no nosso coração e frutifique, e você comece a viver pela fé. Você comece a reorganizar até mesmo os seus afetos a partir da sua fé. Senão, você será movido pelos seus sentimentos, pelas suas paixões, e aí, como um animal, você vai sempre fugir da dor, isto é, fugir da cruz, e buscar o prazer, não poucas vezes, simbolizados pelos pecados que se nos apresentam. E mais abaixo, aqui na mesma 1 Pedro capítulo 4, São Pedro vai dizer no versículo 19: assim também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam as suas almas ao Deus Criador, que é fiel. Isto é, quando você sofre segundo a Deus, você se encomenda a Deus, você se dirige a Deus, você é reservado por Deus como propriedade dele, como amigo dele, porque você por ele está sofrendo. Então, meus irmãos, vamos pedir a nosso Senhor, na liturgia de hoje, nesta Santa Missa, a graça de nós aprendermos a contemplar as verdades da nossa fé, para que nós tenhamos a paz de Deus em nós, porque é esta paz que Deus nos reserva. Ele não nos prometeu a paz segundo o mundo, Ele não nos prometeu que nós nunca iríamos ficar aflitos, muito pelo contrário, no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então você contempla esta verdade e diz: tá bom, Senhor, eu estou sofrendo, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu estou contigo e tu estás comigo, e isto me basta já aqui. E eu não posso nem imaginar, Senhor, o que tu tens reservado para mim. E isso enche o seu coração de alegria. E aí voltemos, o marido, a esposa, em meio às suas dificuldades, consegue se alegrar. Por quê? Porque está procurando viver na fidelidade à vontade de Deus, na sua família, com seus filhos, com a sua esposa. Aquele rapaz, aquela moça com inclinações homossexuais, está louvando a Deus por estar lutando para viver a castidade,
está louvando a Deus por preservar a sua amizade com Cristo e poder receber a Eucaristia, o maior presente, o maior dom, a melhor graça, a maior graça que se pode receber aqui neste mundo, porque é Deus mesmo. O sacerdote, em meio às suas dificuldades, que se alegra por poder oferecer o sacrifício, não apenas no altar, mas também na sua vida. Isto é, percebe? Você começa a contemplar as realidades a partir de Deus. Aquela pessoa que está doente, gravemente doente, caminhando para a morte, que se alegra porque sabe que a morte não é a última palavra, mas que mais do que nunca ela está próxima da verdadeira vida que Deus preparou para ela, que é uma casa no céu, uma morada no céu, que Jesus, com a sua paixão, morte e ressurreição, conseguiu para ela. E ela, ao invés de ficar frustrada e deprimida pela vida biológica que passa, ela se alegra pela vida eterna que dela se aproxima. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos para que, contemplando as verdades da nossa fé, o nosso coração se abra para receber a paz que só vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.